A chuva batia forte nas janelas da mansão, quando Marina sentiu a primeira contração rasgando seu ventre de 7 meses. Suas mãos tremiam, enquanto segurava a mala já preparada, os olhos inchados de tanto chorar. Do outro lado da porta do quarto, ela podia ouvir a voz gélida de Helena ecoando pelo corredor, como uma sentença de morte. Essa interesseira calculista não vai dar à luz nenhum bastardo nesta casa e ainda fingir que é neto legítimo da família Mendes. Marina encostou a testa na porta de madeira maciça, sentindo o peso da humilhação como uma pedra no peito. Há poucas horas, aquela mesma mulher elegante e implacável havia jogado na mesa as supostas provas de que ela havia planejado tudo desde o início. O casamento por contrato, a aproximação com Ricardo e agora essa gravidez que parecia confirmar todas as suspeitas venenosas que Helena plantara na mente do próprio filho. Que conveniente engravidar justo quando o contrato ia acabar, foram as palavras que saíram da boca, perfeitamente pintada daquela mulher, enquanto Ricardo olhava para Marina, como se estivesse vendo uma estranha, uma farsa, uma mentira ambulante, vestida com as roupas caras que ele mesmo havia comprado para ela. O som de passos firmes se aproximando fez Marina se afastar da porta. Era Ricardo, e pelo barulho das pisadas no mármore, ela sabia que ele vinha determinado a cumprir a ordem da mãe. Quando a porta se abriu, Marina viu nos olhos do homem que havia aprendido a amar uma frieza, que cortava mais fundo que qualquer palavra. "O motorista está esperando", ele disse, sem conseguir olhar diretamente para ela. "Você tem 15 minutos para sair da minha casa." Mas para entender como Marina, uma jovem pura e inocente de apenas 19 anos, chegou a este momento de desespero absoluto, onde carrega no ventre uma vida que nem o próprio pai quer reconhecer, precisamos voltar alguns meses no tempo, para quando sua vida seguia um rumo completamente diferente. Uma vida simples, humilde, mas cheia de dignidade, onde ela jamais imaginou que um dia estaria disputando não apenas seu lugar no mundo, mas também o direito de existir para a criança que crescia dentro dela. Antes de prosseguirmos, deixe seu gostei, se inscreva no canal e escreva seu nome e a cidade de onde está assistindo, para que eu possa incluir uma saudação especial numa próxima história. Porque aqui a gente compartilha narrativas que aquecem a alma e mostram que mesmo quando tudo parece perdido, o amor ainda tem o poder de reconstruir o que foi destruído pela desconfiança. Marina Fernandes acordava todos os dias, às 4:30 da manhã, com o som do despertador barato que comprou numa loja de R$ 15. O aparelhinho plástico era a única coisa que funcionava perfeitamente na sua vida, e ela agradecia em silêncio por essa pequena certeza em meio a tantas incertezas. Aos 19 anos, ela já carregava nos ombros delicados o peso de uma responsabilidade que muitas pessoas só conhecem bem mais tarde na vida: cuidar de si mesma sem poder contar com ninguém. A kitnet onde morava ficava no 5º andar de um prédio sem elevador na zona leste da cidade, um espaço minúsculo de 15 metros quadrados que ela dividia com uma cama de solteiro, um fogão de 2 bocas e uma geladeira pequena que fazia mais barulho que um motor de caminhão velho. As paredes descascadas contavam histórias de outros inquilinos que passaram por ali, mas Marina sempre achou que aquele cantinho, por mais simples que fosse, ainda era melhor que a casa de parentes distantes, onde havia morado depois que perdeu os pais num acidente de carro, quando tinha apenas 15 anos. Naquela manhã de terça-feira, ela vestiu o uniforme azul marinho que usava para trabalhar como faxineira no edifício comercial São Paulo, um prédio de 20 andares no centro da cidade, onde empresários importantes tomavam decisões que mudavam vidas inteiras. Marina nunca se importou de limpar os escritórios desses homens poderosos. Na verdade, ela encontrava uma certa paz no trabalho repetitivo, de passar pano nas mesas de vidro, aspirar os tapetes caros e organizar as pilhas de papéis que determinavam o destino financeiro de tantas pessoas. Havia algo de reconfortante em deixar tudo limpo e organizado, como se ela pudesse colocar ordem no mundo ao menos dentro daqueles escritórios gelados. O que Marina não sabia naquela manhã era que seria a última vez que colocaria aquele uniforme.
Quando chegou ao prédio, a supervisora, Dona Lúcia, uma mulher seca de 50 anos que raramente sorria, a esperava na recepção com uma expressão ainda mais séria que o normal. "Marina, querida, preciso conversar com você", disse ela, indicando um canto mais reservado próximo aos elevadores. O coração da jovem disparou, porque ela sabia que conversas assim nunca traziam boas notícias. "A empresa tomou a decisão de cortar gastos com limpeza", explicou Dona Lúcia, evitando olhar diretamente nos olhos de Marina. "Vão contratar uma firma terceirizada que cobra menos. Não é nada pessoal. Você sempre foi uma excelente funcionária, mas as coisas estão difíceis para todo mundo." Marina sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Aquele emprego representava não apenas sua sobrevivência, mas também sua dignidade. Era o que a fazia acordar todos os dias com propósito, o que lhe dava força para continuar lutando. "Mas eu preciso desse trabalho", Marina sussurrou, sentindo a voz embargada. "Não tenho mais ninguém, Dona Lúcia. Esse emprego é tudo que eu tenho." A supervisora suspirou, demonstrando que a situação também não era fácil para ela. "Eu sei, querida, e me dói ter que fazer isso. Você vai receber o que tem direito, e eu vou dar uma carta de recomendação. É uma menina trabalhadora e honesta. Tenho certeza de que vai encontrar algo melhor." Mas Marina sabia que as palavras de encorajamento, por mais bem-intencionadas que fossem, não pagavam aluguel nem colocavam comida na mesa. No caminho de volta para casa, Marina parou no mercadinho da esquina e comprou um pacote de bolacha, água e sal que custava R$ 2. Era tudo o que podia gastar naquele dia. Subiu as escadas do prédio devagar, cada degrau parecendo mais pesado que o anterior. Quando abriu a porta da kitnet, encontrou um envelope que alguém havia passado por baixo da porta. Seus dedos tremeram ao rasgar o papel e, quando leu o conteúdo, sentiu como se o mundo estivesse desabando de vez. Era uma notificação do proprietário informando que ela tinha 15 dias para desocupar o imóvel, porque ele precisava do espaço para um parente. Marina se sentou na beirada da cama e chorou como não chorava desde o dia em que soube da morte dos pais. Ali estava ela, sem emprego, sem casa, sem família, sem ninguém no mundo para quem pudesse ligar e pedir ajuda. A única coisa que lhe restava era uma fé inabalável que a tia havia plantado no seu coração antes de morrer, a certeza de que Deus não abandona seus filhos, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. Naquela noite, Marina se ajoelhou no chão frio da kitnet e fez uma oração silenciosa, pedindo forças para enfrentar o que viesse pela frente. Ela não tinha como imaginar que, em poucos dias, sua vida tomaria um rumo tão inesperado que ela mal conseguiria acreditar. Que um encontro casual num prédio comercial mudaria para sempre o curso da sua história, trazendo não apenas uma solução para seus problemas imediatos, mas também o tipo de amor que ela achava que só existia nos livros que costumava pegar emprestado na biblioteca pública. Um amor que seria testado pelas chamas da desconfiança e pelas garras afiadas de uma mulher determinada a destruir qualquer coisa que ameaçasse seu controle absoluto sobre o filho. Ricardo Mendes tinha 35 anos e carregava nos ombros o peso de um império familiar que herdou cedo demais. O Grupo Mendes controlava uma rede de 15 hotéis espalhados por 7 estados, negócio que seu pai, Fernando Mendes, havia construído tijolo por tijolo durante 40 anos de trabalho incansável. Quando Fernando morreu de infarto há 3 anos, deixou para trás não apenas uma fortuna considerável, mas também um testamento com cláusulas que Ricardo ainda tentava entender. A principal exigência era clara como água. Ricardo só poderia assumir completamente o controle dos negócios e receber a herança integral se estivesse legalmente casado até os 36 anos. Fernando sempre acreditou que um homem sem família era um homem sem raízes, e mesmo depois da morte, encontrou uma forma de forçar o filho a seguir seus valores tradicionais. O prazo estava se esgotando rapidamente, e Ricardo sentia o peso dessa obrigação como uma pedra no peito a cada dia que passava. A verdade era que Ricardo havia perdido a capacidade de amar completamente quando sua esposa, Isabela, morreu num acidente de carro 3 anos atrás.
Eles estavam casados há apenas 2 anos, e ela estava grávida de 6 meses quando uma carreta desgovernada atravessou o sinal vermelho e ceifou 2 vidas de uma só vez. Desde então, Ricardo se tornara um homem diferente, mais frio, mais distante, funcionando apenas no automático dos negócios e das obrigações sociais. Ele morava sozinho na mansão da família, um casarão imponente de 3 andares no bairro mais nobre da cidade, cercado por jardins que Isabela havia planejado com tanto carinho e que agora eram cuidados por jardineiros profissionais. A casa era grande demais para uma pessoa só, mas Ricardo nunca conseguiu se decidir a vendê-la. Era como se manter aqueles espaços vazios fosse uma forma de preservar a memória da mulher que amou e do filho que nunca chegou a conhecer. A presença mais constante na vida de Ricardo era sua mãe, Helena Mendes, uma mulher de 55 anos que havia dedicado a vida inteira a moldar o filho segundo seus padrões de perfeição. Viúva há 3 anos, Helena assumiu um papel ainda mais controlador na vida de Ricardo, justificando suas interferências como cuidado maternal e preocupação com o futuro da família. Ela aparecia na mansão quase todos os dias, supervisionava as refeições, opinava sobre as decisões nos negócios e fazia questão de aprovar ou reprovar cada pessoa que se aproximava do filho. Helena era uma mulher elegante e calculista, sempre impecavelmente vestida e maquiada, com um sorriso que jamais chegava aos olhos. Tinha o dom de fazer comentários venenosos soarem como conselhos carinhosos, e uma habilidade impressionante para manipular situações a seu favor. Para ela, nenhuma mulher seria boa o suficiente para Ricardo, especialmente depois que Isabela, que vinha de uma família tradicional e rica, havia conquistado sua aprovação com dificuldade. "Você precisa se casar logo, meu filho", Helena repetia constantemente, mas sempre encontrava defeitos em qualquer candidata que aparecia. "Mas tem que ser alguém do nosso nível social, alguém que entenda as responsabilidades que vêm com o sobrenome Mendes." Ricardo ouvia essas palavras com paciência cada vez menor, sabendo que sua mãe tinha uma agenda própria que envolvia manter controle total sobre ele e sobre a fortuna da família. Os negócios de Ricardo funcionavam bem, mas ele sentia que estava apenas cumprindo protocolos, sem a paixão que seu pai demonstrava pelos hotéis. Passava os dias entre reuniões, relatórios financeiros e visitas às propriedades, mas sempre com a sensação de que estava vivendo a vida de outra pessoa. À noite, voltava para a mansão vazia. Jantava sozinho assistindo ao noticiário e se refugiava no escritório até tarde, revisando contratos e planejamentos como se o trabalho pudesse preencher o vazio que sentia por dentro. O que mais incomodava Ricardo era a sensação de estar vivendo numa prisão dourada, cercado de luxo e conforto, mas sem liberdade real para fazer as próprias escolhas. A cláusula do testamento do pai parecia uma corrente invisível, e a presença constante da mãe era como ter um fiscal permanente observando cada movimento seu. Ele sabia que precisava tomar uma decisão drástica para quebrar esse ciclo, mas não imaginava que a solução viria de uma forma tão inesperada. Na última semana, Ricardo vinha considerando seriamente a possibilidade de um casamento de conveniência, uma união puramente formal que lhe permitisse cumprir as exigências do testamento sem o risco de envolvimento emocional. Conversou discretamente com alguns advogados sobre a viabilidade legal de tal arranjo e descobriu que, tecnicamente, seria possível. O que ele não sabia era que o destino já estava preparando um encontro que mudaria completamente os rumos da sua vida, trazendo para dentro da sua existência controlada e previsível uma jovem que despertaria nele sentimentos que ele achava que haviam morrido junto com Isabela no asfalto frio daquela tarde trágica de 3 anos atrás. Era uma quinta-feira de manhã, quando os caminhos de Ricardo e Marina se cruzaram de uma forma que nenhum dos dois jamais esqueceria. Ricardo havia saído mais cedo de casa para uma reunião no escritório do edifício comercial São Paulo, o mesmo prédio onde Marina havia trabalhado até poucos dias atrás. Ele precisava resolver alguns detalhes burocráticos relacionados à compra de um terreno,
para a construção de um novo hotel, e seu advogado havia marcado o encontro para as 8 da manhã. Marina, por sua vez, estava retornando ao prédio pela última vez para buscar alguns pertences pessoais que havia esquecido no armário dos funcionários. Dona Lúcia havia ligado avisando que ela tinha até aquela manhã para retirar suas coisas, porque o espaço seria repassado para a nova empresa de limpeza. Com os últimos R$ 20 que tinha no bolso, Marina pagou a passagem de ônibus e chegou ao edifício pouco antes das 8 horas, esperando que fosse rápido o suficiente para não incomodar ninguém. O elevador estava com defeito naquele dia, e Marina teve que subir 17 andares de escada para chegar ao andar onde ficava o depósito de materiais de limpeza. Ela não havia comido nada desde a noite anterior, apenas bebeu um copo de água com açúcar para tentar enganar a fome, e quando chegou ao 15º andar, começou a sentir tonturas. Suas pernas tremiam, a visão ficou embaçada, e ela precisou se apoiar na parede para não cair. Ricardo havia chegado ao seu compromisso, mas o advogado estava atrasado. Ele decidiu dar uma volta pelo andar para esticar as pernas, quando ouviu um ruído estranho vindo da escadaria. Era o som de alguém ofegando e se debatendo, como se estivesse em dificuldades. Movido por um instinto que ele mesmo não soube explicar, Ricardo abriu a porta da escada de emergência e encontrou Marina desfalecida no patamar, com o rosto pálido como papel e os lábios ressecados. Senhorita, a senhorita está bem? Ricardo se ajoelhou ao lado dela, verificando se ela estava respirando normalmente. Marina abriu os olhos devagar, tentando focar o olhar no homem que se inclinava sobre ela com genuína preocupação. Era a primeira vez que ela via Ricardo de perto, e mesmo na sua condição debilitada, não pôde deixar de notar que ele tinha olhos bondosos e uma voz suave que contrastava com o terno caro e a postura elegante. Eu estou bem. Marina tentou se sentar, mas uma nova onda de tontura a fez se apoiar novamente na parede. Só estou um pouco cansada. Não precisava se preocupar, senhor. Ricardo notou que ela estava vestindo um uniforme de faxineira simples, mas havia algo na forma como ela falava, uma educação natural e uma dignidade que chamaram sua atenção imediatamente. Quando foi a última vez que a senhorita comeu alguma coisa? Ricardo perguntou, e a hesitação na resposta de Marina lhe disse tudo o que precisava saber. Ontem à noite, ela mentiu, porque não queria admitir que havia sido na tarde anterior. Vou descer para comprar um lanche. Só preciso buscar uma coisa aqui em cima primeiro. Ricardo não acreditou na mentira dela, mas respeitou sua dignidade. Eu vou ajudá-la a descer, e depois a senhorita vai tomar um café da manhã decente. Não aceito um não como resposta. Ele estendeu o braço para ela se apoiar, e Marina sentiu uma estranha sensação de segurança ao tocar naquele homem desconhecido, que demonstrava uma gentileza que ela não experimentava há muito tempo. Desceram as escadas devagar, Ricardo ajustando o passo ao ritmo dela, e quando chegaram ao térreo, ele a conduziu até a lanchonete do prédio. Pediu um café com leite, pão na chapa, fruta e suco de laranja, ignorando os protestos tímidos de Marina de que não podia aceitar aquela gentileza. Por favor, deixe-me fazer isso, ele disse. E havia algo na voz dele que a fez perceber que aquela bondade era importante para ele também. Enquanto Marina comia devagar, tentando não demonstrar a fome desesperadora que sentia, Ricardo observava discretamente seus gestos delicados e a forma educada como ela agradecia cada pequeno gesto. Havia uma pureza naquela jovem que ele não encontrava nas mulheres do seu círculo social, uma simplicidade genuína que o tocava de uma forma inesperada. A senhorita trabalha neste prédio? Ricardo perguntou, e Marina explicou que havia perdido o emprego há alguns dias. Falou sobre sua situação com uma honestidade desarmante, sem se vitimizar ou pedir pena, apenas relatando os fatos com uma serenidade que impressionou Ricardo. Ela mencionou que também precisava deixar a kitnet onde morava e que estava procurando trabalho, mas as coisas estavam difíceis. Foi nesse momento que uma ideia começou a tomar forma na mente de Ricardo. Ele observou Marina terminando o lanche com apetite contido. Notou suas mãos pequenas e cuidadas, apesar da situação difícil,
Reparou na forma como ela se expressava com educação natural e humildade genuína. Aqui estava uma jovem claramente honesta, em situação vulnerável, sem vínculos familiares aparentes, e que parecia ser exatamente o tipo de pessoa que não se deixaria levar por ambições materiais. Marina, ele disse, tendo descoberto o nome dela durante a conversa, eu tenho uma proposta para fazer à senhorita. É algo um pouco incomum, mas que pode resolver os problemas de ambos. Marina o olhou com curiosidade misturada com receio, porque havia aprendido na vida que propostas vindas de homens ricos raramente eram o que pareciam. Eu preciso me casar por questões legais relacionadas à herança do meu pai. Não é um casamento por amor, é um contrato formal de 1 ano. A senhorita teria moradia, alimentação, um salário mensal e, ao final, uma quantia considerável. Não haveria obrigações pessoais, além de comparecer a alguns eventos sociais. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Marina sentia que estava vivendo um sonho estranho, onde um príncipe encantado aparecia para resolver todos os seus problemas com uma proposta que parecia boa demais para ser verdade. Ricardo, por sua vez, aguardava uma resposta, surpreendendo-se com o quanto desejava que ela aceitasse, não apenas pela conveniência prática, mas porque havia algo naquela jovem que despertava nele uma curiosidade genuína. Marina precisou de 3 dias para tomar a decisão que mudaria sua vida para sempre. Durante esse tempo, ela dormiu no sofá da casa de uma vizinha bondosa que se compadeceu da sua situação, mas sabia que não podia abusar daquela generosidade por muito tempo. Nas noites em claro, ela revirava na cabeça cada palavra que Ricardo havia dito, tentando encontrar pegadinhas ou segundas intenções, mas sempre chegava à mesma conclusão. Ela não tinha escolha. Ricardo havia lhe dado um cartão com seu telefone e endereço, dizendo para procurá-lo quando se decidisse. Na manhã de domingo, Marina vestiu sua única roupa mais apresentável, um vestido azul marinho que havia sido da tia, e tomou 2 ônibus até chegar ao bairro Nobre, onde ficava a mansão dos Mendes. Quando viu o portão imponente e o jardim impecável, sentiu pela primeira vez a real dimensão do abismo social que separava sua vida da dele. O mordomo que atendeu o portão a conduziu por uma alameda de pedras até a entrada principal da casa. Marina nunca havia visto tanto luxo junto. Lustres de cristal, pisos de mármore, quadros que pareciam valer mais que tudo que ela possuiu na vida inteira. Ricardo a recebeu na sala de estar, vestindo roupas casuais que mesmo assim pareciam caríssimas, e sua presença trouxe um alívio imediato à tensão que ela sentia. Eu aceito sua proposta, Marina disse diretamente sem rodeios. Mas preciso que me explique exatamente o que espera de mim. Ricardo sorriu pela primeira vez desde que se conheceram, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto sério. Espero que seja você mesma, Marina. Que more aqui, que compareça comigo a alguns jantares e eventos quando necessário, e que me ajude a cumprir as exigências do testamento do meu pai. Nada além disso. Eles passaram a manhã revisando um contrato que o advogado de Ricardo havia preparado. Documento que detalhava todos os termos do acordo. Marina receberia um salário mensal equivalente a 3 vezes o que ganhava como faxineira. Teria direito a todas as refeições, roupas adequadas para eventos sociais, assistência médica completa e, ao final do ano, uma quantia substancial que lhe permitiria recomeçar a vida com dignidade. Em troca, ela se comprometia a manter sigilo absoluto sobre a natureza do acordo e a representar o papel de esposa quando necessário. Existe mais uma coisa, Ricardo disse quando terminaram de revisar o contrato. Minha mãe mora numa casa no mesmo terreno, nos fundos da propriedade. Ela é uma mulher muito tradicional e protetora e vai querer conhecê-la. Sugiro que nos limitemos a dizer que nos conhecemos há alguns meses e decidimos nos casar discretamente. Marina assentiu, embora algo no tom de voz dele quando falou da mãe tenha lhe causado um ligeiro desconforto. Na segunda-feira seguinte, Marina se mudou para a mansão. Suas posses cabiam numa única mala pequena, contraste gritante com o quarto luxuoso que lhe foi designado no segundo andar.
O aposento era maior que toda a kitnet onde morava, com uma cama king size, banheiro privativo com banheira de hidromassagem, closet espaçoso e varanda com vista para o jardim. Marina se sentou na beira da cama e por um momento se permitiu chorar, não de tristeza, mas de alívio por finalmente ter um teto seguro sobre a cabeça. A equipe de funcionários da casa era pequena, mas eficiente. O mordomo Sebastião, um homem discreto de 60 anos que trabalhava com a família há décadas. A cozinheira Dona Carmen, uma senhora alegre que imediatamente tomou Marina sob sua proteção maternal. E 2 camareiras que se revezavam na limpeza e organização. Todos foram apresentados a Marina como a nova senhora da casa, e ela notou que eles pareciam genuinamente felizes por Ricardo ter encontrado alguém. Na primeira semana, Marina e Ricardo estabeleceram uma rotina respeitosa de convivência. Eles tomavam café da manhã juntos, conversavam sobre assuntos gerais durante as refeições, e à noite, ele geralmente se recolhia ao escritório para trabalhar, enquanto ela lia na biblioteca ou bordava na varanda. Havia uma cordialidade crescente entre eles, uma descoberta mútua de que a companhia um do outro era agradável e tranquila. Foi na sexta-feira da primeira semana que Helena Mendes fez sua primeira aparição. Marina estava arrumando flores na sala quando ouviu o som de salto alto no mármore da entrada. A mulher que apareceu na porta era elegante como uma rainha, com cabelos loiros perfeitamente penteados, maquiagem impecável e um vestido que custava mais que o salário anual de Marina. Seus olhos percorreram a jovem de cima a baixo com a precisão de um scanner, catalogando cada detalhe da sua aparência. Então você é a famosa Marina, sobre quem meu filho tem falado tanto, Helena disse, e embora sua voz fosse doce como mel, havia algo na forma como pronunciou o nome dela que soou como uma desaprovação disfarçada. Sou Helena Mendes, a mãe do Ricardo. Que prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. Marina sentiu imediatamente que estava sendo avaliada e julgada por uma especialista em encontrar defeitos. O prazer é todo meu, dona Helena, ela respondeu com a educação natural que sempre demonstrava. Ricardo fala da senhora com muito carinho. Helena sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos, que continuavam estudando Marina como se ela fosse um problema que precisava ser resolvido. Espero que esteja se adaptando bem à nossa família, Helena continuou, sentando-se graciosamente numa poltrona e gesticulando para que Marina fizesse o mesmo. Sei que deve ser um grande ajuste sair de uma vida simples para toda esta responsabilidade que vem com o sobrenome Mendes. As palavras eram cuidadosamente escolhidas para soar como gentileza, mas Marina percebeu a mensagem subliminar. Você não pertence a este mundo. Nos dias que se seguiram ao primeiro encontro com Helena, Marina começou a perceber que a mãe de Ricardo tinha uma presença muito mais constante na mansão do que ele havia mencionado. Helena aparecia quase todos os dias, sempre com uma desculpa plausível. Vinha buscar alguns documentos, queria falar sobre os negócios da família, ou simplesmente sentia saudades do filho. Mas Marina logo descobriu que essas visitas tinham um propósito muito específico: observá-la e testá-la. Helena tinha uma habilidade impressionante para fazer comentários que soavam como elogios, mas deixavam Marina se sentindo diminuída. Que vestido interessante, querida, ela dizia com um sorriso perfeitamente polido. É tão corajoso usar cores tão vibrantes quando se tem uma pele assim. Eu nunca teria essa ousadia. Ou então, adorei o penteado que você escolheu para o jantar de ontem. É tão refrescante ver alguém que não se preocupa muito com essas formalidades sociais. Durante os jantares em família, Helena desenvolvia um ritual sutil de comparações que cortavam como lâminas afiadas. Isabela sempre escolhia este vinho para acompanhar este prato. Ela comentava casualmente, enquanto observava a reação de Marina. Ela tinha um paladar tão refinado para essas coisas. Claro que não é culpa de ninguém não ter tido essas oportunidades de aprendizado desde criança. Ricardo geralmente estava distraído com assuntos de trabalho e não percebia as farpas venenosas que sua mãe lançava constantemente. A estratégia mais cruel de Helena era falar sobre Isabela
como se ela fosse uma santa irreplacível. Minha nora era uma mulher excepcional. Ela suspirava dramaticamente sempre que tinha oportunidade. Formada em administração pela melhor universidade do país, falava 3 idiomas, tocava piano magnificamente. E que elegância natural ela tinha. Nunca precisei ensiná-la nada sobre etiqueta social. Ela nasceu sabendo. Cada palavra era uma pedra atirada contra a autoestima de Marina, que começava a se sentir uma impostura vivendo na sombra de uma mulher perfeita. O ataque mais direto veio numa tarde de quinta-feira, quando Ricardo precisou viajar para resolver problemas num dos hotéis. Helena apareceu na mansão pouco depois que ele saiu, carregando uma pasta de couro e um ar de quem veio resolver negócios importantes. "Marina, querida, preciso ter uma conversa franca com você", ela disse, instalando-se confortavelmente na sala de estar como se fosse a dona da casa. "Sei que meu filho é um homem generoso, às vezes generoso demais para o próprio bem", Helena começou, abrindo a pasta e retirando alguns papéis. "Mas eu sou mãe, e mães veem coisas que os filhos não conseguem enxergar quando estão emocionalmente envolvidos." Marina sentiu o estômago se contorcer, pressentindo que estava prestes a ouvir algo desagradável. "Eu mandei fazer uma pequena investigação sobre seu passado", Helena continuou, com a naturalidade de quem comenta o tempo. "Nada invasivo, apenas verificações básicas que qualquer família responsável faria. E devo dizer que fiquei muito surpresa com algumas descobertas." Ela estendeu uma folha de papel para Marina, que a pegou com mãos trêmulas. O documento continha informações básicas sobre a vida de Marina, seus empregos anteriores, o endereço da kitnet onde morava, a morte dos pais, a ausência de outros familiares. Nada ali era mentira, mas a forma como estava apresentado fazia sua vida parecer suspeita e calculada. "O que mais me chamou a atenção", Helena disse, observando cuidadosamente a reação de Marina, "foi a coincidência de você ter perdido o emprego exatamente no prédio onde meu filho tem escritório, e depois ter aparecido na vida dele no momento exato em que ele mais precisava resolver sua situação matrimonial." "Não foi coincidência", Marina respondeu, tentando manter a voz firme. "Eu trabalhava naquele prédio há 2 anos e não sabia nada sobre a situação do Ricardo quando o conheci." Helena sorriu com condescendência, como uma professora lidando com uma aluna que insiste numa resposta errada. "Querida, eu não estou acusando você de nada desonesto", Helena disse, guardando os papéis de volta na pasta. "Estou apenas observando que você é uma jovem inteligente que soube aproveitar uma oportunidade quando ela apareceu. Não a culpo por isso. Qualquer pessoa na sua situação faria o mesmo." A pausa que se seguiu foi carregada de tensão. "Mas preciso proteger meu filho e o patrimônio da nossa família." Foi então que Helena fez sua primeira oferta direta. "Estou disposta a lhe dar R$ 50.000 para que deixe esta casa hoje mesmo e desapareça da vida do Ricardo", ela disse, retirando um talão de cheques da bolsa. "É uma quantia mais do que suficiente para você recomeçar a vida em qualquer lugar, longe daqui. Você pode inventar qualquer desculpa para ele, dizer que recebeu uma proposta de emprego em outra cidade, que descobriu que o casamento foi um erro." Helena já estava preenchendo o cheque enquanto falava, confiante de que Marina aceitaria a proposta. Marina olhou para o cheque que Helena colocou sobre a mesa de centro, uma quantia que representava mais dinheiro do que ela sonhara em ter na vida inteira. Por um momento, sentiu a tentação de pegar aquele papel e fugir daquela situação que estava se tornando cada vez mais complexa. Mas algo dentro dela, uma dignidade que nem a pobreza conseguiu quebrar, a fez levantar da poltrona e empurrar o cheque de volta para Helena. "Obrigada pela oferta, dona Helena, mas não posso aceitar", Marina disse, surpreendendo-se com a firmeza da própria voz. "Eu fiz um acordo com seu filho, um acordo honesto, e pretendo cumpri-lo até o final." Helena recolheu o cheque com movimentos lentos, seus olhos brilhando com uma frieza que Marina nunca havia visto antes. "Que pena", Helena murmurou, guardando o talão na bolsa. "Espero que não se arrependa desta decisão, querida.
porque a partir de agora as coisas vão ficar muito mais difíceis para você nesta casa. Ela se levantou graciosamente, alisou o vestido e caminhou em direção à porta. Ah, e Marina, ela se virou uma última vez. Seria melhor não mencionar nossa conversa para o Ricardo. Ele fica muito chateado quando acha que estou me intrometendo na vida dele. Depois que Helena saiu, Marina permaneceu na sala por muito tempo, sentindo como se tivesse acabado de declarar guerra a um inimigo muito mais poderoso e experiente que ela. Sabia que havia cruzado uma linha que não poderia mais voltar atrás, e que a partir daquele momento precisaria estar preparada para uma batalha que ela nem sabia direito como lutar. O que Marina não imaginava era que Helena já estava planejando seus próximos movimentos e que a recusa daquele cheque havia apenas confirmado suas piores suspeitas sobre as verdadeiras intenções daquela jovem que ousava desafiar seu controle absoluto sobre o filho. Depois do confronto silencioso com Helena, Marina tentou manter a normalidade, mas Ricardo notou uma mudança sutil no seu comportamento. Ela ficou mais cautelosa, olhava por cima do ombro com frequência e parecia estar sempre alerta para a chegada da mãe dele. Quando Ricardo perguntou se estava tudo bem, Marina apenas sorriu e disse que ainda estava se adaptando àquela nova vida, o que tecnicamente não era mentira. Foi numa noite de sexta-feira que tudo começou a mudar entre eles. Ricardo chegou em casa mais cedo que o normal, encontrando Marina na biblioteca, lendo um livro de poesias que ela havia descoberto numa das estantes altas. A luz dourada da luminária criava um ambiente íntimo, e quando ela levantou os olhos para cumprimentá-lo, Ricardo sentiu algo diferente, uma conexão que ia além da cordialidade formal que haviam mantido até então. "Você gosta de poesia?" ele perguntou, sentando-se na poltrona ao lado da dela. Marina fechou o livro mostrando a capa. Era uma coletânea de sonetos clássicos. "Sempre gostei desde criança. Minha tia costumava ler para mim antes de dormir." Havia uma doçura na voz dela quando falava da tia, uma saudade que Ricardo reconheceu porque também sentia pelo pai. "Leia um para mim", Ricardo pediu, e Marina hesitou por um momento antes de abrir o livro numa página marcada. Sua voz ganhou uma cadência musical enquanto recitava versos sobre amor e eternidade, e Ricardo se encontrou hipnotizado não apenas pelas palavras, mas pela forma como os lábios dela se moviam, pela expressão serena do seu rosto à luz suave da luminária. Quando Marina terminou de ler, um silêncio confortável se instalou entre eles. "Você tem uma voz bonita", Ricardo disse, e percebeu que era a primeira vez em muito tempo que fazia um elogio sincero a uma mulher. Marina corou levemente, um rubor que a fez parecer ainda mais jovem e vulnerável. "Quer jantar comigo hoje à noite?" Ricardo perguntou impulsivamente. "Não na sala de jantar formal, quero dizer. Podemos pedir para a dona Carmen preparar algo simples e comer na varanda." Marina aceitou com um sorriso genuíno e, pela primeira vez desde que chegara à mansão, sentiu que talvez pudesse realmente pertencer àquele lugar. O jantar na varanda se tornou um ritual entre eles. Longe dos olhares vigilantes de Helena e da formalidade dos jantares familiares, Ricardo e Marina descobriram que tinham mais em comum do que imaginavam. Ele falava sobre a pressão de carregar o legado do pai, sobre a solidão de viver numa casa grande demais, sobre as noites em claro pensando em decisões que afetavam centenas de funcionários. Marina, por sua vez, compartilhava memórias da infância simples mas feliz, dos sonhos que teve que abandonar quando os pais morreram, da força que encontrava na fé mesmo nos momentos mais difíceis. Uma noite, enquanto caminhavam pelo jardim após o jantar, Ricardo parou diante de uma roseira que Isabela havia plantado. "Às vezes me sinto culpado por estar seguindo em frente", ele confessou, tocando delicadamente uma das pétalas, como se estivesse traindo a memória dela. Marina ficou em silêncio por um momento antes de responder. "Acho que quem nos ama de verdade quer nossa felicidade, mesmo quando eles não estão mais aqui para ver." Foi nessa mesma noite que Ricardo segurou a mão de Marina pela primeira vez. Eles estavam sentados no banco de pedra próximo à fonte, e quando ela disse algo que o fez rir genuinamente,
Ele estendeu a mão e entrelaçou os dedos nos dela. O gesto foi tão natural que nenhum dos dois se afastou. Permaneceram assim por vários minutos, apenas curtindo a presença um do outro sob as estrelas. A proximidade física veio gradualmente, como uma dança cuidadosa entre duas pessoas que haviam sido machucadas pela vida de formas diferentes. Um toque no ombro durante uma conversa, uma mão na cintura ao passarem por uma porta, um abraço que durava alguns segundos a mais que o necessário. Marina sentia borboletas no estômago toda vez que Ricardo a olhava com aquela intensidade crescente. E Ricardo descobria que esperava ansiosamente pelos momentos que passavam juntos. O primeiro beijo aconteceu numa noite de chuva, quando ficaram presos na biblioteca esperando a tempestade passar. Eles estavam folheando um álbum de fotos antigas da família, e quando Marina fez um comentário divertido sobre uma foto do Ricardo criança, ele se virou para olhá-la e percebeu como ela estava próxima. O mundo pareceu pausar por um instante, antes que ele se inclinasse e tocasse os lábios nos dela. Um beijo suave e hesitante, que se tornou mais profundo quando ela correspondeu. Isso não estava no contrato. Marina sussurrou quando se separaram, mas estava sorrindo. Algumas coisas são mais importantes que contratos, Ricardo respondeu, acariciando o rosto dela com ternura. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, Ricardo não sonhou com Isabela. Sonhou com Marina, com a possibilidade de que aquele acordo formal pudesse se transformar em algo real e verdadeiro. A mudança na dinâmica entre eles era evidente para todos na casa. Os funcionários comentavam discretamente sobre os sorrisos mais frequentes do patrão, sobre a forma como ele procurava desculpas para passar mais tempo em casa. Dona Carmen preparava jantares especiais sem que ninguém pedisse. E Sebastião sempre encontrava uma forma de deixar o casal sozinho quando eles estavam conversando na sala. O que nenhum deles sabia era que Helena observava cada movimento dessa aproximação crescente com uma fúria gelada que crescia a cada dia. Ela havia esperado que Marina se revelasse uma interesseira óbvia, fácil de desmascarar e expulsar. Mas a jovem estava se mostrando mais esperta e perigosa do que Helena imaginara, conquistando não apenas um lugar na casa, mas também no coração do filho. E isso era algo que Helena jamais permitiria que acontecesse, mesmo que tivesse que destruir a felicidade de Ricardo no processo. Helena não era uma mulher que aceitava derrotas facilmente. Quando percebeu que Ricardo e Marina estavam genuinamente se aproximando, ela soube que precisava escalar suas táticas antes que a situação saísse completamente do seu controle. A recusa de Marina ao suborno havia sido apenas o primeiro teste, mas agora Helena via que estava lidando com uma adversária mais determinada do que esperava. Era hora de usar todas as armas do seu arsenal. A primeira medida foi contratar discretamente um investigador particular, um homem experiente que se especializava em encontrar segredos embaraçosos sobre pessoas. Helena queria descobrir absolutamente tudo sobre o passado de Marina, cada detalhe que pudesse ser usado para comprometer sua credibilidade. Quero saber onde ela estudou, com quem se relacionou, se já teve problemas com a justiça, se a família tinha dívidas. Ela instruiu o investigador. Deve haver algo, sempre há. Ninguém é tão perfeita quanto ela finge ser. Enquanto aguardava os resultados da investigação, Helena começou uma campanha social sutil, mas devastadora. Nos círculos elegantes que frequentava, ela começou a espalhar comentários aparentemente inocentes sobre a nova nora. Meu filho se casou com uma moça muito simples, ela dizia com um suspiro preocupado. Claro que o amor é lindo, mas às vezes me pergunto se ela realmente entende as responsabilidades que vêm com nossa posição social. Em jantares e eventos beneficentes, Helena fazia questão de mencionar, sempre com um tom de falsa preocupação maternal, como Marina ainda estava aprendendo sobre etiqueta social. Coitadinha, ontem ela usou garfo de sobremesa para o prato principal. Não culpo ela, obviamente não teve essas oportunidades de educação formal, mas é um pouco constrangedor quando temos convidados importantes. Cada comentário era uma gota de veneno que lentamente envenenava a reputação de Marina
nos círculos sociais que ela ainda nem conhecia. A estratégia mais cruel foi a forma como Helena começou a sabotar os momentos íntimos entre Ricardo e Marina. Ela desenvolveu um sexto sentido para detectar quando eles estavam tendo conversas importantes ou momentos românticos, aparecendo sempre na hora exata para interromper. Desculpem incomodar, ela dizia com um sorriso falso, mas preciso falar com o Ricardo sobre um assunto urgente dos negócios. Invariavelmente, o assunto urgente era algo que poderia ter esperado até o dia seguinte. Helena também começou a questionar subtilmente todas as decisões que Marina tomava na casa. Se Marina escolhia um arranjo de flores diferente para a sala, Helena comentava: "Que interessante, nunca pensei em colocar flores tão coloridas aqui. É bem ousado." Se Marina sugeria um menu para um jantar, Helena suspirava. "Bem, se é isso que vocês querem, quem sou eu para opinar? Apenas espero que nossos convidados apreciem pratos tão rústicos." O golpe mais calculado veio quando Helena descobriu que Marina e Ricardo haviam começado a ter momentos mais íntimos. Ela contratou uma empresa especializada em investigações digitais para criar uma falsa pegada online sobre Marina. Usando fotos antigas encontradas em redes sociais de colegas de trabalho, eles criaram um perfil falso em sites de relacionamento que sugeria que Marina havia estado ativamente procurando homens ricos para se relacionar. "Filho", Helena disse numa manhã, aparecendo no escritório de Ricardo, com uma expressão de quem carrega más notícias. "Preciso te mostrar uma coisa que descobri por acaso na internet. Não queria ser portadora de más notícias, mas acho que você tem direito de saber." Ela mostrou as capturas de tela do perfil falso, fabricado com tal perícia que parecia completamente autêntico. Ricardo ficou em silêncio por vários minutos, analisando as imagens. O perfil mostrava a Marina supostamente descrevendo-se como interessada em conhecer homens bem-sucedidos e mencionando preferência por relacionamentos que oferecessem estabilidade financeira. Havia até mesmo conversas fabricadas onde Marina supostamente falava sobre encontrar um homem rico para mudar de vida. "Mãe, isso não pode ser verdade", Ricardo disse finalmente, mas Helena podia ver a semente da dúvida sendo plantada nos olhos do filho. "Eu também não queria acreditar, querido, mas olhe as datas dessas conversas. Algumas são de apenas uma semana antes de vocês se conhecerem. E repare como ela descreve exatamente o tipo de situação em que você se encontrava. Um viúvo rico precisando se casar por questões de herança." Helena deixou os papéis sobre a mesa e se afastou, permitindo que Ricardo absorvesse as informações sozinho. "Não estou dizendo o que você deve fazer", ela disse, colocando a mão no ombro do filho com falsa compaixão. "Apenas acho que você merece saber a verdade antes de se envolver emocionalmente mais do que já se envolveu." Quando Ricardo confrontou Marina naquela noite, ela ficou absolutamente chocada com as acusações. "Ricardo, eu nunca me inscrevi em site nenhum desses na vida", ela disse, olhando as capturas de tela com horror genuíno. "Alguém está mentindo, criando essas coisas para nos separar." Mas Ricardo, já envenenado pelas semanas de comentários sutis da mãe, começou a questionar se realmente conhecia Marina tão bem quanto pensava. "Como posso ter certeza?", ele perguntou, e Marina viu na voz dele uma frieza que não existia antes. "Sua mãe está certa sobre uma coisa. Nós nos conhecemos numa situação muito conveniente. Você precisava de ajuda exatamente quando eu precisava de uma esposa. Talvez seja coincidência demais." A discussão que se seguiu foi a primeira briga real entre eles, carregada de acusações e mágoas. Marina chorou. Jurou pela memória dos pais que nunca havia mentido para ele, mas Ricardo estava tão confuso pela manipulação sistemática da mãe que não conseguia mais distinguir entre verdade e mentira. Helena, observando discretamente da janela do seu quarto nos fundos da propriedade, sorriu com satisfação. A semente da desconfiança havia sido plantada com sucesso. Agora era apenas questão de tempo até que ela crescesse o suficiente para destruir completamente o relacionamento que ameaçava seu controle sobre Ricardo. O que ela não sabia
era que Marina estava mais determinada do que nunca a lutar pelo amor que havia encontrado, e que algumas sementes de dúvida, quando plantadas em solo falso, acabam revelando a verdade de formas inesperadas. As semanas seguintes à primeira grande discussão entre Ricardo e Marina foram marcadas por uma frieza dolorosa que pairava sobre a mansão como uma nuvem carregada. Eles ainda mantinham as aparências durante as refeições e compromissos sociais, mas a intimidade que haviam construído parecia ter evaporado. Ricardo mergulhara no trabalho com uma intensidade quase desesperada, chegando tarde em casa e saindo cedo de manhã, como se estar longe de Marina pudesse aliviar a confusão que sentia no peito. Marina, por sua vez, passava os dias tentando entender como tudo havia mudado tão rapidamente. Ela sabia que Helena estava por trás daquelas mentiras, mas não conseguia provar. Passava horas na biblioteca, folheando livros sem conseguir se concentrar, ou caminhando pelo jardim, tentando encontrar uma forma de reconquistar a confiança do homem por quem havia se apaixonado sem perceber. Foi numa manhã de terça-feira que Marina começou a sentir os primeiros sinais. Acordou com uma náusea estranha, diferente de qualquer mal-estar que já havia experimentado. Correu para o banheiro e vomitou, atribuindo o mal-estar ao estresse emocional dos últimos dias. Mas quando a náusea se repetiu na manhã seguinte e na outra, uma suspeita começou a tomar forma na sua mente. A primeira pessoa em quem Marina pensou em confiar foi Dona Carmen, a cozinheira que havia se tornado uma figura maternal na sua vida. Dona Carmen, ela disse hesitante, encontrando a mulher preparando o almoço na cozinha. A senhora poderia me acompanhar à farmácia hoje à tarde? Preciso comprar algumas coisas pessoais. A cozinheira, com a sabedoria de quem já havia criado 5 filhos, olhou para Marina com compreensão imediata. Claro, minha filha, Dona Carmen disse suavemente. E não se preocupe, o que conversarmos fica só entre nós. Durante o caminho até a farmácia, Marina se sentia como se estivesse flutuando, dividida entre esperança e terror. A possibilidade de estar grávida era ao mesmo tempo a realização de um sonho que ela nem sabia que tinha e o pior pesadelo possível, considerando o estado atual do seu relacionamento com Ricardo. O teste de gravidez confirmou o que ela já suspeitava no fundo do coração. 2 linhas claras e inequívocas apareceram no dispositivo, mudando sua vida para sempre. Marina se sentou na beira da cama, olhando para aquele pequeno objeto plástico que carregava uma notícia monumental. Dentro dela crescia uma vida, um pedacinho de esperança, que havia nascido do amor que ela e Ricardo haviam compartilhado antes que as mentiras de Helena os separassem. Durante 3 dias, Marina guardou o segredo, tentando encontrar coragem para contar a Ricardo. Ela observava cada movimento dele, procurando sinais de que o homem gentil e carinhoso que conhecera ainda existia por baixo da frieza que ele demonstrava. Havia momentos em que flagrava Ricardo olhando para ela com uma expressão que parecia saudade, mas quando os olhares se encontravam, ele imediatamente desviava, como se estivesse se protegendo de algo. A oportunidade de contar surgiu numa sexta-feira à noite, quando Ricardo chegou em casa mais cedo que o normal. Marina o encontrou na biblioteca, o mesmo lugar onde haviam se aproximado tanto nas primeiras semanas. Ricardo, ela disse, sentando-se na poltrona em frente à dele. Preciso conversar com você sobre algo importante. Ele levantou os olhos do livro que fingia estar lendo e Marina viu neles uma mistura de curiosidade e cautela. Estou grávida, Marina disse diretamente, sem rodeios. Por um momento, o silêncio foi absoluto. Ricardo fechou o livro devagar, como se precisasse processar as palavras que acabara de ouvir. Quando finalmente olhou para ela, Marina viu uma sequência rápida de emoções passando pelo rosto dele. Surpresa, alegria, medo, e então algo que se parecia perigosamente com suspeita. Tem certeza? Foi a primeira coisa que ele conseguiu dizer. Marina assentiu, tirando da bolsa o teste de gravidez e o resultado do exame de sangue que havia feito discretamente no hospital. Fiz todos os exames. Estou grávida de aproximadamente 6 semanas. Ricardo pegou os papéis com mãos trêmulas,
lendo cada linha como se procurasse por algum erro. Por alguns minutos, a alegria genuína tomou conta do rosto de Ricardo. Ele se levantou, foi até Marina e a abraçou, sussurrando, um bebê, como se não conseguisse acreditar. Marina sentiu lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto, achando que talvez aquela notícia fosse exatamente o que eles precisavam para superar as dúvidas que Helena havia plantado entre eles. Mas a felicidade durou pouco. Marina viu o exato momento em que a desconfiança voltou aos olhos de Ricardo, como se uma voz venenosa em sua cabeça estivesse sussurrando teorias conspiratórias. É uma coincidência interessante, ele disse, afastando-se ligeiramente. Justo agora, quando nosso contrato está quase no fim, quando as coisas estavam tensas entre nós. O que você está insinuando? Marina perguntou, embora já soubesse a resposta e sentisse o coração se partindo antecipadamente. Estou dizendo que é muito conveniente, Ricardo respondeu. E havia uma frieza na voz dele que era ainda pior que a raiva. Muito conveniente uma gravidez aparecer exatamente quando você mais precisaria de uma razão para ficar. Marina se levantou da poltrona, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Você acha que eu planejei isso? Que engravidei de propósito para te chantagear? Ricardo não respondeu diretamente, mas seu silêncio foi resposta suficiente. Ricardo, esse bebê foi feito com amor, Marina disse, a voz quebrando. Nasceu daquelas noites em que conversávamos até tarde, dos momentos em que você me olhava como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Talvez eu tenha sido ingênuo, Ricardo murmurou passando a mão pelo cabelo num gesto de frustração. Talvez minha mãe estivesse certa sobre você desde o início. Ao ouvir a menção a Helena, Marina sentiu uma raiva fria subindo pelo peito. Sua mãe envenenou você contra mim desde o primeiro dia, ela disse. E você está deixando que ela destrua a única coisa boa que aconteceu na sua vida desde que Isabela morreu. A menção à esposa falecida foi como jogar sal numa ferida aberta. Ricardo olhou para Marina com uma expressão de mágoa profunda. Não ouse falar sobre Isabela, ele disse. Ela nunca teria me enganado dessa forma. E naquele momento, Marina soube que havia perdido não apenas o homem que amava, mas também qualquer chance de que ele acreditasse na inocência dela ou na pureza do amor que carregava no ventre. Na manhã seguinte à discussão sobre a gravidez, Helena apareceu na mansão mais cedo que o normal, carregando uma pasta volumosa e um ar de quem vinha resolver um problema definitivamente. Marina estava tomando café sozinha na varanda quando ouviu o som familiar dos saltos de Helena, ecoando pelo corredor de mármore. Instintivamente, ela soube que aquele seria um dia decisivo. Bom dia, querida, Helena disse, aparecendo na varanda com um sorriso que não chegava nem perto dos olhos. Que manhã linda, não é? Perfeita para conversas esclarecedoras. Ela se sentou graciosamente na cadeira em frente a Marina, cruzou as pernas e abriu a pasta com movimentos calculados. Espero que tenha dormido bem considerando todas as novidades recentes. Marina sentiu um arrepio percorrer a espinha. Havia algo na forma como Helena pronunciou a palavra novidades, que soava como uma ameaça velada. Dormi sim, obrigada, ela respondeu, tentando manter a voz firme. Ricardo já saiu para o escritório? Helena assentiu, retirando uma série de documentos da pasta. Sim, meu filho saiu cedo hoje. Disse que precisava pensar sobre algumas coisas importantes. Imagino que você saiba do que se trata. Tenho aqui algumas informações que acho que você deveria ver, Helena continuou, espalhando papéis sobre a mesa da varanda como quem joga cartas numa partida decisiva. Meu investigador particular fez um trabalho muito minucioso sobre seu passado, e devo dizer que os resultados foram reveladores. Marina olhou para os documentos com o coração disparando, reconhecendo algumas fotos suas, extratos bancários e até mesmo conversas de redes sociais que haviam sido distorcidas e tiradas de contexto. O primeiro documento era uma análise financeira detalhada da vida de Marina nos meses anteriores ao encontro com Ricardo. O investigador havia descoberto que ela estava devendo 3 meses de aluguel.
Tinha o nome sujo no Serviço de Proteção ao Crédito e havia feito várias pesquisas na internet sobre como conseguir emprego em empresas de luxo. Embora tudo fosse verdade, a forma como estava apresentado fazia parecer que Marina havia elaborado um plano detalhado para se infiltrar na vida de homens ricos. Este aqui é particularmente interessante, Helena disse, apontando para uma conversa de WhatsApp que Marina havia tido com uma antiga colega de trabalho. Na conversa, Marina comentava sobre ter visto homens muito elegantes no prédio onde trabalhava e brincava dizendo que quem sabe um dia a sorte muda. A colega havia respondido rindo que Marina deveria arranjar um rico para resolver a vida. Na época, havia sido apenas uma conversa descontraída entre amigas, mas apresentada fora de contexto, parecia evidência de um plano premeditado. E este, Helena continuou, é o mais revelador de todos. Era um print de uma pesquisa que Marina havia feito no Google sobre a empresa de Ricardo, poucos dias antes de perder o emprego. Curioso como você pesquisou especificamente sobre o Grupo Mendes e a fortuna da nossa família antes mesmo de conhecer casualmente meu filho, não acha? Marina tentou explicar que a pesquisa era relacionada ao trabalho de limpeza, que ela sempre pesquisava sobre as empresas do prédio. Mas Helena não estava interessada em explicações. Querida, Helena disse, recolhendo os papéis com a satisfação de quem acabou de dar checkmate. Não estou aqui para julgar você. Na verdade, até admiro sua determinação. Mas agora que você conseguiu o que queria, uma gravidez que garante pensão vitalícia, acho que é hora de sermos honestas uma com a outra. Ela se inclinou para a frente, baixando a voz para um tom conspiratório. Quanto você quer para desaparecer? Marina sentiu como se estivesse sufocando. Tudo aquilo era uma armadilha elaborada, uma teia de mentiras e meias-verdades tecida com a precisão de uma aranha experiente. Eu não quero dinheiro, ela conseguiu dizer. Eu amo o Ricardo e esse bebê não foi planejado. Helena riu, um som gelado que ecoou pela varanda. Por favor, querida, nós duas sabemos que isso é mentira, mas não se preocupe, não vou expor você publicamente. Seria constrangedor para a família. Foi nesse momento que Ricardo apareceu na varanda, vindo de dentro da casa. Ele havia chegado mais cedo do escritório e ouvido parte da conversa. Seu rosto estava pálido, e Marina viu nos olhos dele uma mistura de decepção e raiva que a fez sentir como se estivesse morrendo por dentro. É verdade? Ele perguntou, olhando alternadamente para Marina e para os documentos espalhados na mesa. Você pesquisou sobre minha família antes de nos conhecermos? Ricardo, posso explicar, Marina começou, mas Helena a interrompeu. Filho, eu sei que é doloroso descobrir que fomos enganados, mas olhe as evidências. Ela pesquisou sobre você, perdeu o emprego no momento exato para chamar sua atenção, aceitou sua proposta imediatamente e agora aparece grávida quando o contrato estava acabando. Não existe essa coincidência toda. Ricardo pegou os papéis, examinou cada um deles com atenção crescente. Marina via a desconfiança tomando conta definitivamente dos olhos dele, substituindo qualquer resquício do amor que haviam compartilhado. Saía da minha casa, ele disse finalmente, sua voz soando estranha e distante. Agora. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Ricardo, por favor, me deixe explicar. Esse bebê é seu. Foi feito com amor. Saia, ele repetiu mais alto dessa vez. Leve suas coisas e saia, não quero mais ver você aqui. Helena observava a cena com satisfação mal disfarçada, finalmente vendo o filho livre daquela aventureira que havia ameaçado seu controle. Marina olhou uma última vez para Ricardo, tentando encontrar algum sinal do homem que havia segurado sua mão sob as estrelas, mas encontrou apenas frieza e desprezo. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Marina subiu para o quarto e fez as malas pela segunda vez em poucos meses. Dessa vez, porém, carregava mais do que apenas suas posses pessoais. Carregava no ventre uma vida inocente que pagaria pelo preço das mentiras e manipulações de uma mulher que não conhecia limites quando se tratava de proteger seu território. O abrigo feminino Lar da Esperança
ficava numa antiga casa colonial no centro da cidade, um prédio de 2 andares que havia sido reformado para receber mulheres em situação de vulnerabilidade. Marina chegou ali numa tarde chuvosa de sexta-feira, carregando apenas uma mala pequena e um coração partido em 1000 pedaços. A diretora, uma mulher robusta chamada Irmã Conceição, a recebeu sem fazer perguntas desnecessárias, apenas observando discretamente a barriga que já começava a se mostrar mais arredondada. "Seja bem-vinda, filha", disse Irmã Conceição, conduzindo Marina até um quarto simples no 2º andar. "Aqui você vai dividir o espaço com outras 3 mulheres, mas todas respeitam a privacidade uma da outra. Temos regras básicas: nada de álcool ou drogas, colaboração com a limpeza e cozinha, e participação nas atividades comunitárias quando possível." Marina assentiu a tudo, grata por ter um teto sobre a cabeça naquele momento em que se sentia completamente perdida no mundo. As primeiras semanas no abrigo foram as mais difíceis da vida de Marina. Ela chorava todas as noites, abraçada ao travesseiro, sentindo uma dor física no peito toda vez que pensava em Ricardo. Lembrava-se dos momentos felizes que haviam compartilhado, das conversas na varanda, dos beijos no jardim, da forma como ele havia segurado sua mão com tanto carinho. Agora tudo aquilo parecia um sonho distante, destruído pela manipulação cruel de Helena e pela facilidade com que Ricardo havia acreditado nas mentiras. Mas Marina era uma lutadora por natureza, e aos poucos começou a se adaptar à rotina do abrigo. Acordava cedo para ajudar na preparação do café da manhã. Participava das reuniões de grupo, onde as mulheres compartilhavam suas histórias, e à tarde trabalhava na oficina de costura, que funcionava no térreo da casa. Era um trabalho simples, mas dignificante. Elas produziam roupas infantis e peças de artesanato que eram vendidas numa loja cooperativa, gerando uma pequena renda para cada participante. Durante os meses que se seguiram, Marina se tornou uma das líderes naturais do grupo. Sua educação e capacidade de organização a ajudaram a criar um sistema mais eficiente para a divisão de tarefas, e sua paciência infinita fez dela a pessoa que todas procuravam quando precisavam de conselhos ou simplesmente de alguém para ouvir. "Você tem um dom", dizia a Irmã Conceição, observando como Marina acalmava uma jovem que havia chegado desesperada na noite anterior. "Um dom para curar feridas que não são suas." A gravidez avançava de forma tranquila, apesar de todo o estresse emocional. Marina fazia o pré-natal no posto de saúde do bairro, onde era acompanhada por uma médica jovem e competente que se chamava Doutora Fernanda. "Seu bebê está crescendo perfeitamente", a médica dizia durante as consultas. "É uma menina forte e saudável." "Você já pensou em algum nome?" Marina sempre sorria e dizia que ainda estava decidindo, mas no fundo do coração já sabia que se chamaria Vitória, porque era exatamente isso que aquela criança representava em sua vida. Enquanto Marina tentava reconstruir sua vida no abrigo, Ricardo mergulhava numa espiral de depressão e isolamento na mansão vazia. Sem a presença dela, a casa parecia ainda maior e mais fria. Ele passava os dias trabalhando obsessivamente, chegando ao escritório antes do amanhecer e voltando para casa apenas quando já estava escuro. Os funcionários comentavam discretamente sobre a mudança drástica no comportamento do patrão, que havia voltado a ser o homem sombrio e distante que era antes de Marina chegar. Helena, por sua vez, estava radiante com o sucesso do seu plano. Visitava Ricardo com mais frequência, sempre encontrando desculpas para aparecer na mansão e verificar se ele não estava pensando em procurar Marina. "Você fez a coisa certa, meu filho", ela repetia constantemente. "Sei que dói agora, mas um dia você vai me agradecer por ter te protegido dessa aventureira." Ricardo apenas assentia mecanicamente, mas no fundo do coração sentia um vazio que parecia crescer a cada dia. Os negócios da família começaram a sofrer com a falta de concentração de Ricardo. Ele cancelava reuniões importantes, tomava decisões precipitadas e demonstrava uma irritabilidade que afastava clientes e funcionários. Helena tentava intervir nos negócios, mas não tinha o conhecimento técnico necessário para substituir completamente o filho. Lentamente,
o império que Fernando Mendes havia construído começava a mostrar rachaduras. Uma noite, 3 meses depois da expulsão de Marina, Ricardo encontrou por acaso um dos bordados que ela havia deixado esquecido numa gaveta da biblioteca. Era uma pequena toalha, onde ela havia bordado flores delicadas, e no canto a frase "Amor que permanece". Ele segurou aquele tecido por muito tempo, lembrando-se das noites em que Marina trabalhava naqueles bordados, a língua para fora em concentração, os dedos ágeis criando beleza a partir de linhas simples. Foi nessa noite que Ricardo chorou pela primeira vez desde a morte de Isabela. Não eram lágrimas de luto, mas de arrependimento. Pela primeira vez em meses, ele permitiu que as dúvidas sobre as decisões que havia tomado viessem à superfície. E se Marina estivesse dizendo a verdade? E se ele tivesse cometido o maior erro da sua vida ao acreditar cegamente nas evidências apresentadas pela mãe? Dona Carmen, que havia observado toda a situação com o coração partido, não conseguiu mais ficar calada. "Senhor Ricardo", ela disse numa manhã, servindo o café solitário dele. "Posso falar uma coisa?" Ricardo assentiu distraidamente. Aquela menina amava o Senhor de verdade. Eu via nos olhos dela, na forma como falava do Senhor quando pensava que ninguém estava ouvindo. E uma mulher grávida não mente sobre certas coisas. Não mente sobre amor. As palavras da cozinheira ficaram ecoando na mente de Ricardo durante dias. Ele começou a questionar pela primeira vez se não havia sido manipulado, se as evidências apresentadas por Helena não poderiam ter sido fabricadas ou distorcidas. Mas o orgulho e a teimosia o impediam de admitir que poderia ter cometido um erro tão grave. Enquanto isso, em outro lado da cidade, Marina se preparava para dar à luz sozinha, carregando no coração a certeza de que seu amor havia sido real, mesmo que ele não tivesse sido correspondido da forma que esperava. A verdade começou a se desenrolar de uma forma que nem Helena nem Ricardo poderiam ter previsto. Tudo começou quando Sebastião, o mordomo fiel que trabalhava na mansão há mais de 20 anos, decidiu que não podia mais ficar calado diante da injustiça que havia presenciado. Ele sempre fora um homem discreto, que cumpria suas funções sem se meter na vida dos patrões, mas a forma como Marina havia sido tratada mexeu com princípios que ele carregava desde criança. Uma tarde de quinta-feira, enquanto organizava o escritório de Ricardo, Sebastião encontrou uma pasta que Helena havia esquecido sobre a mesa. A curiosidade o venceu, e quando abriu o documento, descobriu algo que o deixou chocado. Eram os originais dos relatórios do investigador particular, mas com anotações manuscritas de Helena nas margens. As anotações revelavam como ela havia instruído o investigador a interpretar as informações de forma prejudicial a Marina, distorcendo contextos e criando conexões que não existiam. Sebastião fotografou discretamente todos os documentos com o celular e naquela mesma noite procurou Dona Carmen na cozinha. "Carmen", ele disse mostrando as fotos para a cozinheira. "Olhe o que encontrei." Dona Helena armou tudo contra a Marina desde o início. Dona Carmen examinou as imagens com indignação crescente. "Eu sabia que tinha algo errado nessa história toda", ela murmurou. "Aquela menina era pura como água de fonte, e olha o que fizeram com ela." Os 2 funcionários decidiram que precisavam agir, mas sabiam que enfrentar Helena diretamente seria perigoso para seus empregos. Foi então que Sebastião lembrou de um detalhe importante. Ele conhecia bem o sistema de segurança da mansão, incluindo as câmeras que gravavam todas as áreas comuns da casa. Se conseguisse acessar as gravações dos dias em que Helena apresentou as evidências contra Marina, talvez encontrasse algo útil. Trabalhando em turnos noturnos quando todos dormiam, Sebastião conseguiu acessar o sistema de segurança e revisar horas de gravações. O que ele descobriu foi ainda mais chocante do que esperava. Havia filmagens claras de Helena plantando documentos falsos na biblioteca, preparando o cenário para suas armadilhas, e até mesmo conversas telefônicas, onde ela instruía o investigador sobre como fabricar evidências. A gravação mais comprometedora mostrava Helena conversando com um homem no jardim, numa reunião que aconteceu poucos dias antes de ela apresentar as provas contra Marina.
O áudio captado pelo sistema era cristalino. Preciso que você crie um perfil convincente em sites de relacionamento, Helena dizia. Use as fotos que te enviei e faça parecer que ela estava caçando homens ricos. E providencie algumas conversas de WhatsApp que comprovem que ela planejava tudo desde o início. Armado com essas evidências devastadoras, Sebastião tomou uma decisão que mudaria o curso de toda a história. Numa manhã em que Helena visitava a mansão, ele pediu para falar com Ricardo em particular. Senhor Ricardo, ele disse, com a solenidade de quem estava prestes a revelar algo monumental. Preciso lhe mostrar algumas coisas sobre a senhora Marina que o senhor precisa saber. Sebastião apresentou toda a evidência metodicamente. As anotações manuscritas de Helena, as gravações do sistema de segurança, as fotografias que documentavam a fabricação das provas. Ricardo assistiu a tudo em silêncio absoluto, seu rosto ficando mais pálido a cada nova revelação. Quando a última gravação terminou, ele permaneceu imóvel por vários minutos, processando a magnitude da traição que havia sofrido da própria mãe. Ela inventou tudo, Ricardo sussurrou, como se estivesse falando para si mesmo. Minha mãe destruiu a vida de uma mulher inocente para me manter sob controle. A raiva que começou a crescer dentro dele era diferente de qualquer coisa que já havia sentido. Não era a raiva explosiva de um momento de fúria, mas algo frio e implacável, a indignação de alguém que descobriu ter sido manipulado da forma mais cruel possível. Quando Helena chegou para o almoço naquele dia, encontrou Ricardo esperando por ela na sala de estar, com todos os documentos e evidências espalhados sobre a mesa de centro. Sente-se, mãe, ele disse, sua voz soando estranhamente calma. Temos muito o que conversar. Helena olhou para os papéis e imediatamente soube que seu castelo de mentiras havia desabado. Filho, posso explicar, ela começou, mas Ricardo levantou a mão para silenciá-la. Não, ele disse. Agora é minha vez de falar, e você vai ouvir até o fim. Ele começou a apresentar cada evidência sistematicamente, mostrando como ela havia orquestrado toda a campanha para destruir Marina. Você contratou pessoas para fabricar evidências falsas. Você mentiu, manipulou e destruiu a vida de uma mulher inocente que estava grávida do meu filho. Helena tentou se defender, argumentando que havia feito tudo pelo bem dele, que Marina era realmente uma interesseira e que uma mãe tinha o direito de proteger o filho. Mas Ricardo não estava mais disposto a ouvir suas justificativas. Você não me protegeu, ele disse, levantando-se e caminhando até a janela. Você me roubou a única chance de felicidade que tive desde que Isabela morreu. E ainda por cima, me transformou num homem que expulsa uma mulher grávida da própria casa baseado em mentiras. O confronto final foi devastador. Helena, vendo que não conseguiria mais manipular o filho, finalmente mostrou sua verdadeira face. Sim, eu fiz tudo isso, ela admitiu com frieza. E faria de novo se fosse necessário. Você é meu filho, e eu não vou permitir que nenhuma aventureira destrua tudo que nossa família construiu. A falta de arrependimento nas palavras dela foi o que mais chocou Ricardo. Saia da minha casa, Ricardo disse, sua voz carregada de uma autoridade que Helena nunca havia ouvido antes. E não volte mais. Você não é mais bem-vinda aqui. Helena tentou argumentar, lembrar dos anos de sacrifício pela família, mas Ricardo foi implacável. Você tem 1 hora para recolher suas coisas da casa dos fundos. Depois disso, os seguranças têm ordens para impedir sua entrada na propriedade. Quando Helena finalmente saiu, Ricardo desabou numa poltrona, sentindo o peso de todos os erros que havia cometido. Marina estava em algum lugar da cidade, grávida e sozinha, por causa da crueldade da mãe dele e da sua própria incapacidade de confiar no amor verdadeiro. Agora ele precisava encontrá-la e implorar por perdão, sabendo que talvez fosse tarde demais para consertar o estrago que sua desconfiança havia causado. Mas mesmo que Marina nunca mais quisesse vê-lo, ele tinha a obrigação de contar a verdade e assumir a responsabilidade pelo filho que carregava no ventre. A busca por Marina começou no mesmo dia em que Ricardo expulsou Helena de casa. Ele sabia que tinha muito pouco tempo,
pois pelos cálculos que fazia na cabeça, ela deveria estar próxima de dar à luz. A culpa o consumia a cada hora que passava, imaginando Marina sozinha, passando por todas as dificuldades da gravidez, sem o apoio que merecia, carregando um filho dele que poderia nascer a qualquer momento. Ricardo começou procurando nos lugares mais óbvios, hospitais públicos, postos de saúde, abrigos conhecidos da cidade. Em cada lugar que visitava, mostrava uma foto de Marina e perguntava se alguém a conhecia ou havia atendido uma jovem grávida com aquelas características. As primeiras tentativas foram infrutíferas, mas ele não desistiu. Contratou um investigador particular diferente daquele que Helena havia usado, um homem com reputação de honestidade e eficiência. Foi Sebastião quem deu a primeira pista real. Lembrou-se de ter ouvido Dona Carmen comentar que Marina havia mencionado ter uma amiga que trabalhava com assistência social. "Senhor Ricardo", o mordomo disse, "talvez a Dona Carmen saiba de alguma coisa." Elas conversavam muito na cozinha, e a Marina às vezes falava sobre pessoas que conhecia. Dona Carmen, quando questionada, se lembrou imediatamente da conversa. Sim, ela mencionou uma vez que conhecia uma moça que trabalhava num abrigo feminino no centro, Dona Carmen disse, enxugando as mãos no avental. Disse que se um dia precisasse de ajuda, sabia onde procurar. Era um lugar com nome de santo, se não me engano. Ricardo sentiu uma fagulha de esperança. Havia vários abrigos religiosos na cidade, mas pelo menos agora tinha uma direção para seguir. O investigador visitou todos os abrigos femininos da região central e foi no terceiro lugar que encontrou o que procurava. Irmã Conceição, inicialmente relutante em dar informações sobre suas protegidas, mudou de postura quando o investigador explicou a situação e mostrou as evidências da manipulação de Helena. "Essa história é terrível", ela disse, balançando a cabeça. Marina nunca falou muito sobre o pai da criança, apenas dizia que havia sido enganada por pessoas más. Quando Ricardo chegou ao Lar da Esperança numa tarde de sexta-feira, Marina estava na oficina de costura, ensinando pontos básicos para uma jovem que havia chegado recentemente. Sua barriga estava enorme, indicando que o parto era iminente, e Ricardo sentiu o coração se contrair ao vê-la naquele ambiente simples, tão diferente do luxo que ele poderia ter oferecido a ela durante toda a gravidez. Marina levantou os olhos quando Irmã Conceição a chamou e, ao ver Ricardo parado na porta da oficina, ficou completamente paralisada. Por um momento, nenhum dos dois conseguiu se mover ou falar. Ela estava mais magra, apesar da barriga grande, e havia uma maturidade nova no seu olhar que não existia antes. Ricardo, por sua vez, parecia ter envelhecido anos em poucos meses, com olheiras profundas e uma tristeza que transparecia em cada linha do rosto. "Posso conversar com você?" Ricardo perguntou, sua voz soando rouca de emoção. Marina olhou ao redor, notando que todas as outras mulheres haviam parado de trabalhar para observar a cena. "Vamos para o jardim", ela disse finalmente, levantando-se com dificuldade e caminhando devagar até a área externa do abrigo. Eles se sentaram num banco de madeira sob uma árvore, e Ricardo imediatamente começou a falar, as palavras saindo em torrente, como se ele temesse que ela fosse embora, antes que pudesse explicar tudo. Contou sobre a descoberta das manipulações de Helena, mostrou as evidências que Sebastião havia encontrado, explicou como havia sido enganado e manipulado desde o primeiro dia. "Marina, eu sei que não tenho direito de pedir perdão", ele disse, suas mãos tremendo enquanto segurava os documentos que provavam a inocência dela. "Sei que te magoei da pior forma possível, que expulsei você grávida da nossa casa baseado em mentiras, mas preciso que saiba que tudo era falso. Você sempre disse a verdade, e eu fui cego demais para enxergar." Marina ouviu tudo em silêncio, uma mão apoiada na barriga, onde o bebê se mexia inquieto, como se também pudesse sentir a tensão do momento. Quando Ricardo terminou de falar, ela ficou vários minutos sem responder, apenas observando as folhas que caíam da árvore acima deles. "Você me expulsou no dia em que mais precisei de você", Marina disse finalmente, sua voz baixa, mas firme. "Me mandou embora carregando seu filho, me chamou de mentirosa e interesseira.
E agora vem aqui com papéis querendo que eu esqueça toda a dor que senti? Ricardo sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não tentou enxugá-las. Não, ele respondeu. Não vim aqui esperando que você me perdoe ou que volte comigo. Vim porque você merece saber a verdade, e porque esse bebê é meu filho também. Mesmo que você nunca mais queira me ver, quero assumir a responsabilidade financeira e dar todo o apoio que vocês precisarem. Foi nesse momento que Marina sentiu uma contração forte, diferente das que havia sentido nos últimos dias. Ela segurou a barriga e se dobrou ligeiramente, ofegante. Acho que o bebê está vindo, ela disse, tentando não entrar em pânico. Ricardo imediatamente se levantou, oferecendo apoio. Vou te levar para o hospital agora mesmo, ele disse. Meu carro está aqui fora. Durante o trajeto para o hospital, entre as contrações que se intensificavam, Marina olhou para Ricardo dirigindo com cuidado extremo, verificando constantemente se ela estava bem. Havia algo na forma como ele demonstrava preocupação genuína que a fez lembrar do homem por quem havia se apaixonado. Ricardo, ela disse durante uma pausa entre as dores, eu nunca menti para você. Nunca. Eu sei, ele respondeu, segurando brevemente a mão dela. E eu nunca vou me perdoar por não ter acreditado em você quando mais precisava. Quando chegaram ao hospital, uma nova vida estava prestes a nascer, carregando consigo a possibilidade de cura para 2 corações que haviam sido quebrados pelas mentiras e manipulações de uma mulher que confundiu possessividade com amor maternal. Vitória Mendes Fernandes nasceu às 3 horas da madrugada de um sábado, pesando 3,2 kg, com os cabelos escuros da mãe e os olhos claros do pai. O primeiro choro que ela deu ecoou pela sala de parto como um hino de renovação, anunciando não apenas sua chegada ao mundo, mas também a possibilidade de um recomeço para 2 adultos que haviam aprendido da forma mais dolorosa possível o valor do amor verdadeiro. Ricardo estava presente durante todo o parto, segurando a mão de Marina e sussurrando palavras de encorajamento a cada contração. Quando a médica colocou o bebê nos braços de Marina, ele chorou como não chorava desde criança, vendo naquela pequena vida a materialização de tudo o que havia quase perdido por causa da manipulação e da desconfiança. Ela é perfeita, ele sussurrou, tocando delicadamente a mãozinha minúscula que se fechou instintivamente ao redor do seu dedo. Nos dias que se seguiram ao nascimento, Ricardo não saiu do hospital. Dormia numa poltrona ao lado da cama de Marina. Ajudava com as mamadas noturnas, trocava fraldas e simplesmente observava sua filha dormir com uma expressão de maravilhamento que não conseguia esconder. Era como se aquela criança tivesse despertado nele uma capacidade de amor que ele pensava ter perdido para sempre. Marina observava Ricardo com a filha e via um homem completamente transformado. A frieza e a desconfiança haviam desaparecido, substituídas por uma ternura que ela reconhecia como sendo a mesma que havia existido entre eles antes das mentiras de Helena destruírem tudo. Mas apesar de sentir o coração se amolecendo a cada gesto carinhoso dele com Vitória, Marina sabia que precisavam conversar seriamente sobre o futuro. Nós precisamos definir como vai ser daqui para frente, Marina disse numa tarde, enquanto amamentava Vitória, e Ricardo organizava as roupinhas que havia comprado para a filha. Sei que você quer participar da vida dela, e eu não vou impedir isso. Mas preciso saber quais são suas expectativas em relação a nós dois. Ricardo parou o que estava fazendo e se sentou na beira da cama, escolhendo as palavras com cuidado. Marina, eu sei que não tenho direito de pedir para você voltar para mim, ele disse, olhando diretamente nos olhos dela. Sei que quebrei sua confiança da pior forma possível e que perdão não é algo que se conquista com palavras bonitas. Mas quero que saiba que você e Vitória são as pessoas mais importantes da minha vida e vou passar o resto dos meus dias tentando merecer uma segunda chance. Marina ficou em silêncio por um longo momento, observando o rosto sincero de Ricardo e sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Eu nunca parei de te amar, ela confessou finalmente. Mesmo quando você me expulsou, mesmo quando achei que nunca mais ia te ver,
Uma parte de mim sempre soube que o que tivemos foi real. Mas amor não basta, Ricardo. Precisamos de confiança e essa vai levar tempo para ser reconstruída. Ricardo assentiu, entendendo perfeitamente o que ela estava dizendo. Estou disposto a esperar o tempo que for necessário, ele disse. E vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para provar que mereço sua confiança de novo. Foi então que ele fez uma proposta que surpreendeu Marina. Que tal se nós recomeçássemos do zero? Não como um casal casado por contrato, mas como duas pessoas que estão se conhecendo e construindo algo juntos. A proposta de Ricardo era simples, mas significativa. Eles morariam na mesma casa para que ele pudesse participar ativamente da criação de Vitória, mas em quartos separados, sem pressão romântica. Eles teriam tempo para se reconhecerem como pessoas diferentes daquelas que eram quando se conheceram, para construírem uma nova base de confiança e para descobrirem se o amor que sentiam um pelo outro poderia sobreviver às provações que haviam enfrentado. Marina aceitou a proposta, principalmente porque viu nela uma chance de oferecer à filha um lar estável com a presença dos dois pais. Quando recebeu alta do hospital, voltou para a mansão que havia deixado meses atrás como uma refugiada em fuga, mas agora retornava como mãe e como uma mulher que havia descoberto sua própria força através das adversidades. A casa estava diferente. Ricardo havia removido todos os retratos de Isabela dos espaços comuns, não por desrespeito à memória dela, mas porque queria que Marina soubesse que estava criando um novo capítulo na sua vida. Havia contratado uma enfermeira especializada em recém-nascidos para ajudar nos primeiros meses, e transformado um dos quartos num berçário dos sonhos, com móveis de madeira clara e decoração em tons suaves de amarelo e verde. Dona Carmen praticamente adotou Vitória como neta, passando horas na cozinha preparando sopas nutritivas para Marina e cantando cantigas de ninar para o bebê. Sebastião, por sua vez, se tornara o protetor oficial da nova família, certificando-se de que nenhuma informação sobre o retorno de Marina chegasse aos ouvidos de Helena ou de qualquer pessoa que pudesse causar problemas. Os primeiros meses foram uma descoberta constante. E Ricardo aprendeu a ser pai com uma dedicação que impressionava Marina, acordando para as mamadas da madrugada, carregando Vitória para cima e para baixo quando ela chorava, lendo histórias infantis com vozes diferentes para cada personagem. Marina, por sua vez, descobriu que podia confiar novamente aos poucos, observando a consistência entre as palavras e as ações de Ricardo. Numa noite 3 meses após o nascimento de Vitória, eles estavam na varanda observando o bebê dormir no carrinho quando Ricardo fez uma pergunta que pairava no ar há semanas. Você acha que um dia conseguiremos ser uma família de verdade? Não apenas 2 pais dividindo responsabilidades, mas um casal que escolheu construir uma vida juntos? Marina olhou para ele, vendo no seu rosto a vulnerabilidade de um homem que havia aprendido que o amor verdadeiro exige coragem para ser ferido novamente. Acho que já somos uma família de verdade, ela respondeu, surpreendendo-o com a simplicidade da resposta. Talvez não do jeito tradicional, mas somos, e se conseguirmos continuar construindo essa confiança, dia após dia, quem sabe o que o futuro nos reserva. Ricardo sorriu e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o futuro tinha um brilho de esperança que fazia jus ao nome que haviam escolhido para sua filha. 2 anos se passaram desde aquela noite na varanda, quando Marina e Ricardo falaram sobre ser uma família de verdade. Vitória agora caminhava pela mansão com passos firmes e curiosos, enchendo cada canto da casa com risadas cristalinas e a energia contagiante de uma criança que cresceu cercada de amor verdadeiro. Seus primeiros passos foram dados num jardim onde as flores voltaram a brotar com cores vibrantes, como se a própria natureza celebrasse o renascimento daquela família. Marina e Ricardo se casaram novamente num domingo de primavera, numa cerimônia simples na capela, onde ela costumava fazer suas orações silenciosas durante os dias mais difíceis no abrigo. Não houve pompas, nem ostentação, apenas a presença das pessoas que realmente importavam. Irmã Conceição, Dona Carmen, Sebastião
e algumas das mulheres do abrigo que se tornaram irmãs do coração para Marina. O próprio Ricardo fez questão de que a cerimônia fosse realizada ali, como forma de honrar o lugar que havia protegido sua família quando ele falhou em fazê-lo. Helena nunca mais apareceu na vida deles. Segundo comentários que chegavam através de conhecidos em comum, ela havia se mudado para outra cidade, onde vivia reclusa numa casa pequena, amarga com as consequências das próprias escolhas. Ricardo chegou a considerar procurá-la algumas vezes, não por saudade, mas por acreditar que todo ser humano merece uma chance de redenção. Marina sempre o apoiava nessas reflexões, mas ele sempre chegava à mesma conclusão. Algumas pontes, quando queimadas pelo fogo da traição, não podem ser reconstruídas. Os negócios da família prosperaram como nunca antes. Com o coração em paz e a mente livre das manipulações tóxicas, Ricardo descobriu que tinha uma capacidade de liderança e visão empresarial que seu pai ficaria orgulhoso de ver. Expandiu a rede de hotéis para outros países, sempre com uma preocupação especial em criar empregos dignos e oportunidades para pessoas que, como Marina, precisavam apenas de uma chance para mostrar seu valor. Marina retomou os estudos através de um curso à distância, formando-se em pedagogia, com especialização em educação social. Abriu uma escola comunitária numa das propriedades da família, onde oferecia educação gratuita para crianças de famílias carentes, sempre lembrando que a educação havia sido o que lhe deu dignidade mesmo nos momentos mais difíceis da vida. As crianças a adoravam, e ela encontrou na educação uma forma de retribuir ao mundo toda a bondade que havia recebido. Vitória crescia cercada de valores sólidos e amor incondicional. Seus pais faziam questão de contar para ela, de forma adequada à idade, sobre a importância da verdade, da confiança e de nunca julgar as pessoas pelas aparências. A menina aprendeu desde cedo que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro que a família possuía, mas nos laços de amor que eles haviam construído através das dificuldades. E assim, chegamos ao final dessa linda história. Que essa história seja um lembrete de que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para pedir perdão, e nunca é tarde para escolher o amor ao invés do medo. Que você tenha coragem para confiar novamente quando a vida lhe oferecer uma segunda chance, e sabedoria para reconhecer as pessoas que merecem um lugar verdadeiro no seu coração. Se essa mensagem trouxe esperança para a sua vida, deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas histórias. Escreva nos comentários seu nome e a cidade de onde você está assistindo, pois nas próximas histórias eu farei questão de incluir saudações especiais para vocês que acompanham nosso canal com tanto carinho. Que Deus abençoe sua vida, sua família e seus sonhos.